e com relação a todas as tribos da terra. Quem são as tribos da terra mencionadas por Jesus? Como tudo gira em torno de Jerusalém, não há como escapar da ideia de que ele estava falando das tribos da terra de Israel. Jesus não estava fazendo referência a todas as tribos e nações do mundo inteiro. A palavra grega para a terra usada aqui por Mateus é G, e ela tem um sentido bem restritivo. Quando usada no Novo Testamento, principalmente quando essa palavra vem acompanhada da palavra povos, ela se refere aos povos descendentes das 12 tribos de Israel. Craig L. Bromley também sustenta que o termo tribos aqui possa se referir às tribos de Israel. As tribos do mundo lamentarão. O termo lembra as 12 tribos do judaísmo, em cujo caso a terra talvez signifique a terra, isto é, de Israel. Bromley chegou a dizer que o termo Pilai é mais literalmente melhor traduzido por tribos do que por nações. Por essa razão que ele vê aqui Jesus fazendo alusão à futura conversão de Israel. Outra forte razão que aponta que essas tribos são as tribos das nações de Israel é o fato de que Jesus aqui está fazendo alusão ao lamento de Zacarias capítulo 12, versículo 10, cuja passagem claramente trata da nação de Israel. Agora, com relação a se lamentarão, a ideia por trás desse lamento pode ser de arrependimento ou de amargura pelo juízo divino. Alguns estudiosos, como Bromley, veem aqui o futuro arrependimento de Israel, narrado em Romanos capítulo 11. Mas o contexto de Mateus 24 demonstra uma vinda de julgamento. Então, é melhor entender que Jesus está dizendo que todas as tribos da terra de Israel se lamentarão diante do julgamento do Filho do Homem. Agora, com relação a "e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória". Os versículos 27 e 30 de Mateus 24 falam da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Muitas pessoas pensam que essa vinda de Mateus 24 trata da segunda vinda escatológica final de Jesus. Até mesmo gente influente como o pastor Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos pensa que é a segunda vinda escatológica de Jesus que está em vista aqui. Esse é o mais completo sermão profético de Jesus registrado nos evangelhos. O assunto central é a segunda vinda de Cristo. Entretanto, quando analisarmos com profundidade Mateus 24, vemos que não é a segunda vinda de Cristo que está em jogo neste capítulo. 3 escolas futuristas debatem sobre se essa vinda de Jesus acontecerá antes, pré-tribulacionismo, no meio, mesotribulacionismo, ou no fim, pós-tribulacionismo, da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas entendem que a grande tribulação não é para a igreja, mas para o povo judeu, e que essa vinda de Jesus em Mateus 24 trata da sua última vinda em juízo. Como em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21, essa vinda não trata do arrebatamento, pois antes da tribulação, o arrebatamento da igreja já tinha acontecido. Já os mesotribulacionistas acreditam também em 2 vindas de Jesus. Jesus virá na metade da tribulação para arrebatar a igreja, e no final da tribulação virá em juízo, baseados na teoria de que os 3 dias e meio de Apocalipse, capítulo 11, versículo 10 e 11, se trata de 3 anos e meio, e que as 2 testemunhas do Apocalipse, representando a igreja, são arrebatadas na metade da tribulação, de capítulo 11, versículo 11 e 12 de Apocalipse. Conclui que a igreja será removida da terra, depois da metade da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas entendem que os textos que falam da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 52, e os textos que falam de Jesus vindo para destruir os ímpios,
em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, dentre outros, como tratando da única e mesma vinda final de Jesus. No entanto, nenhuma dessas três escolas de interpretação se coadunam com Mateus 24. Como já vimos, Mateus 24 trata da grande tribulação para o século I e a vinda de Jesus para julgar a nação de Israel. O texto também não fala de arrebatamento. As três escolas acima postulam que boa parte de Mateus 24 ainda é para o futuro, e nesse ponto elas fracassam após uma análise mais minuciosa de Mateus 24. Alguns estudiosos pensam que as duas declarações de Jesus aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu são duas ocorrências distintas. Uma trata de um sinal no céu do arrebatamento de Cristo e a outra trata da própria vinda. Mas o texto não exige que se tome as duas como se tratando de duas coisas distintas. É possível ler no texto duas expressões intercambiáveis, de modo que tanto o sinal quanto a vinda do Filho do Homem se tratem do mesmo fenômeno. Lembremos que assim como o sinal de Jonas era o próprio Jonas, em Mateus capítulo 12, versículo 39 e 40, assim também pode ser o caso aqui de que o sinal do Filho do Homem ser o próprio Filho do Homem. Mas devemos também ter em mente que, embora o texto não exija que sejam declarações distintas, o sinal de Jesus é o próprio Jesus. O texto também não exclui a possibilidade de serem duas coisas distintas. Muitas pessoas pensam que todas as vezes que o Novo Testamento fala da vinda de Jesus, sempre significa a segunda vinda escatológica de Jesus, e a sua vinda física e literal. Isso ocorre porque tais pessoas não estão cônscias dos vários significados da palavra vinda, quando usada na Bíblia. A questão fundamental é: Cristo veio no primeiro século? Sim, ele garantiu que a vinda dele seria nesta geração, em Mateus capítulo 24, versículo 34. Também disse que antes da vinda dele, vários sinais o precederiam, e já vimos que esses sinais já se cumpriram. A questão não é saber se ele veio para a geração dele, e sim de que maneira ele veio. Mais uma vez, devemos entender o sentido do conceito de vinda, quando empregado na Bíblia. Nem toda a vinda de Deus é uma vinda literal e física. Por exemplo, no Antigo Testamento, houve uma vinda de Deus para julgar o Egito. Peso do Egito: eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Isaías capítulo 19, versículo 1. Será que Isaías estava dizendo que quando Deus viesse ao Egito, todos os egípcios iriam vê-lo cavalgando numa nuvem? É claro que não. Esse tipo de linguagem metafórica é a típica linguagem de julgamento. A ideia por trás dessa metáfora é demonstrar que Deus estava de forma providencial destruindo e julgando o Egito. Deus pode vir providencialmente julgar uma nação ou povo através de um terremoto, de uma epidemia ou utilizando um exército de uma poderosa nação para trazer julgamentos. Isso era muito comum no Antigo Testamento. Até mesmo o futurista e dispensacionalista Pentecostes reconheceu que uma vinda em nuvem não significa a parousia, vinda final de Jesus. A nuvem era tão universalmente empregada nas Escrituras para representar a presença de Deus que não precisa ser associada à parousia. Já que para o judeu, a nuvem não significa arrebatamento. A vinda de Cristo através de julgamento não é menos vinda do que a sua vinda física. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, e essa sua presença conosco não deixa de ser uma presença real, embora não seja de natureza física. O fato é que quer Jesus esteja presente fisicamente ou não, em ambos os casos, ele vem e está presente. Segundo alguns preteristas, Jesus estava empregando a mesma linguagem metafórica do Antigo Testamento, para dizer que viria julgar Jerusalém, e esse julgamento seria visto publicamente por todos. Por isso que ele disse
que todas as tribos de Israel o veriam vindo em juízo. De fato, diversas vezes, Jesus avisou aos líderes judaicos de que Deus viria julgá-lo, chegando até mesmo a dizer que o templo seria destruído. Certamente que os judeus, ao verem todas aquelas calamidades caindo sobre eles e o seu templo, lembrar-se-ão do juízo de Cristo e de como Jesus estava reinando e vindo com poder através do exército romano. Como diz R.T. France, essas tribos não viram um sinal celestial, não olharam para o céu para ter visto Cristo, como Estevão viu Jesus no céu, mas pelo que estava acontecendo na terra. A queda do templo é o sinal de que o reinado do Filho do Homem começou. Isso não significa dizer que Cristo só passou a reinar a partir da queda de Jerusalém. De fato, o reinado de Cristo começou cerca de 40 anos antes, a partir da sua ascensão. Atos capítulo 2, versículo 30 a 36 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Sendo assim, o que Jesus estava querendo dizer era que as tribos de Israel notarão o reinado de Cristo ao verem os acontecimentos trágicos sobre Jerusalém. A queda de Jerusalém era o sinal do triunfo do reinado de Cristo. Em outra ocasião, quando Jesus estava sendo interrogado pelos líderes judaicos, ele garantiu aos membros do Sinédrio que ele viria em julgamento, e o Sinédrio iria ver esse julgamento realizado pelo Filho do Homem. Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64. Jesus aqui falou que a sua vinda seria vista pelos membros do Sinédrio. Digo-vos, não devemos pensar que Jesus estava falando apenas para Caifás de que este veria a vinda de Jesus em juízo. Caifás já estava morto quando Jerusalém caiu nas mãos dos romanos. Jesus estava se referindo de forma genérica a todos os membros do Sinédrio. Digo-vos, membros do Sinédrio, que julgaram Jesus ainda estavam vivos, quando viram o juízo se abatendo sobre a Jerusalém. Perceba também que Jesus não disse nessa profecia de juízo dirigida aos membros do Sinédrio que eles veriam milhares de anos depois o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ele disse que viria em breve. O que é breve não pode durar milhares de anos. Alguém pode até objetar que Jesus estava falando da perspectiva temporal de Deus, para que 1000 anos é como um dia, mas Jesus aqui não está fazendo nenhuma assertiva teológica a respeito do tempo de Deus. Ele estava falando para homens na linguagem temporal deles. Quando o contexto admite uma leitura metafórica do termo vinda, deve-se ler metaforicamente. Quando o contexto deixa claro que é literal, então a vinda é física e literal. Veja essa vinda de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqui, o texto de Atos fala claramente de que se trata da segunda vinda física e literal de Cristo. E esta ainda não aconteceu. Perceba que os discípulos veem Jesus subindo fisicamente ao céu. E em seguida, os anjos dizem que da mesma forma como os discípulos o viram subir ao céu, física e literal, da mesma forma, física e literal, ele virá. Assim, de acordo com muitos preteristas, Jesus de fato veio providencialmente a usar o seu exército romano para punir os judeus, em Mateus capítulo 22, versículo 7. Essa vinda de Jesus através do exército romano era o sinal de que ele estava assentado à destra do Pai, entronizado com poder e glória, entrando em juízo contra Jerusalém, que o rejeitou conforme o próprio Cristo havia avisado aos líderes de Israel, que estes testemunhariam sua vinda quando ainda estivessem vivos. Mateus capítulo 26, versículo 64. Podemos dizer que realmente o julgamento contra Jerusalém, antes do versículo 27,
já é em si a vinda de Cristo em juízo. Tal juízo pode ser deduzido das palavras de Jesus. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 39. Veja que o uso que Jesus fez da analogia do dilúvio que levou a todos na época de Noé é usada para ilustrar uma vinda do Filho do Homem em juízo,